Muito bem, pessoal, boa noite. Estamos aí começando pela Unopar, né? Mais uma aula da nossa disciplina, Linguagens de Programação e Estrutura de Dados. Então, hoje é a quarta aula que vocês estão tendo. Meu nome é Anderson Macedo. Nós já tivemos um encontro aí na primeira aula, antes das aulas da professora Merris, né? E eu sou especialista em engenharia de software com o ML, que é uma linguagem, uma metodologia para você modelar sistemas, para trabalhar com a modelagem desses sistemas, né? Então a gente faz lá vários diagramas, né? Diagramas de classe, de caso de uso, todos aqueles itens que você tem que estudar para fazer uma boa documentação do seu software, que na verdade é isso que a gente faz, né? Construção, a gente faz a engenharia de software. Bom, então boa noite para todos aí, estamos começando a nossa aula. E eu quero conversar um pouquinho com você sobre o conteúdo dessa nossa aula de hoje. A primeira aula, então vamos fazer uma pequena revisão das aulas que vocês tiveram dessa disciplina. A primeira aula lá, nós trabalhamos conceitos iniciais de algoritmos e estrutura de dados, né? Eu falei para vocês alguns conteúdos iniciais aí, para que depois a professora Merris, né, viesse, né, nas outras duas aulas e falasse ali todo aquele conteúdo que ela trabalhou com vocês, que foi as listas, né? Listas encadeadas. Então ela falou sobre a estrutura da fila, da pilha, aproveitando então aquele conteúdo inicial que eu tinha dado, né? Lembra daqueles exemplos que vocês viram comigo lá sobre fila, né? A estrutura FIFO, a estrutura LIFO de pilha. Então hoje seria o quê? Uma aula prática sobre ponteiros, que foi também um outro conteúdo aí que a professora Merris trabalhou com vocês nessas aulas anteriores, correto? Então a estrutura dessa aula, eu vou trabalhar alguns conceitos, a gente vai fazer uma pequena revisão aí sobre variáveis, tipos de dados, como que a gente vai transformar uma variável comum em um ponteiro. Então eu vou também falar sobre algumas curiosidades que vocês ainda não sabem sobre variáveis, certo? Tirando logo as exceções, né? Claro, as exceções que existem, né? Sabemos aí que tem bastante gente que já é profissional, né? Já tem a sua própria empresa, trabalha na área, enfim, né? Mas com certeza vai ser um conteúdo novo para muita gente que está aí. Tudo bem? Então quero dar uma boa noite para todo mundo aí, o pessoal que está aqui comigo, né? A nossa querida Gabi, o Celção que está aqui hoje no comando, nas câmeras, os nossos tutores eletrônicos, o pessoal também ali da mesa e todos os professores que estão aqui, né, nos vendo também nas outras salas, né, que estão dando aula aqui hoje, tá? Vamos lá então para a aula, o objetivo da aula de hoje. Olha só, no quadro então vamos falar sobre ponteiros em C#. Lembrando que a linguagem de programação que nós estamos trabalhando com você, né, nas aulas práticas desse semestre é C#. Foi a mesma linguagem, pessoal, que nós trabalhamos já nos semestres anteriores com vocês aí, que eu até trabalhei com o conceito de banco de dados também. Fizemos lá uma aplicação prática de C#, né, fazendo então aí o acesso e a manipulação de dados no banco de dados. O banco que nós usamos foi o SQL Server. Lembrando também aí que o nosso professor de banco de dados é o professor Roberto, né? Está aqui também. Vamos lá, ponteiros em C#. C# é a linguagem. E aí está o objetivo da nossa aula. Então vamos lá, olha só. Somente fazendo a leitura que eu já expliquei, tá? Nesta aula vamos aprender como é feita a criação, a declaração e a manipulação de ponteiros na linguagem C#. Utilizando-se de exemplos criados em projetos Console Application. Então, mais uma vez, nós vamos trabalhar com projetos de aplicação console. Tá? O que é isso então? Fazendo uma pequena revisão que nós já vimos tudo isso daí. Vocês já conhecem o Visual Studio, que é a nossa IDE de trabalho. Tá? Então, aplicação console seria aquela aplicação com classes sem a interface gráfica. Então, não é uma aplicação Windows, seria uma aplicação DOS, entre aspas aí. Porque quando você compilar e executar o seu projeto, ele vai gerar uma tela assim, né? Uma tela de apresentação ali do seu código, só que em modo DOS, né? Então é uma telinha preta ali que um projeto criado em Application Console dentro do C# nos mostra. Professor, se eu fosse trabalhar com Pascal puro, tá? Não Delphi, Pascal mesmo. Pascal, ele vai ele gera uma tela azul, certo? Por padrão, mas também tem como você mexer nessa tela aí, né?
e você trocar a cor dela. Então, existem muitos fatores que é de configuração, tá? Então, por padrão, no C Sharp ali, a aplicação console, ele vai gerar uma tela do prompt do DOS, e essa telinha é preta, né? Com as informações que você vai, então, colocando ali para que você faça a interatividade com o seu usuário ou quem está operando o sistema. Que no nosso caso aqui, somos nós mesmos, correto? Então, a gente desenvolve e nós mesmos fazemos o teste daquilo que foi feito. Tá claro, pessoal? Vamos lá, então, no quadro de novo. E vamos prosseguindo, então, que a gente tem bastante conteúdo, bastante coisa para a gente ver hoje. A aula vai funcionar também com os exemplos práticos, né? Então, vocês sempre sabem aí, conhecem as minhas aulas aí, sabem que eu trabalho um pouco de conceito teórico para explicar, né, para passar para você o conteúdo, então, uma aula expositiva, para você entender o que a gente vai fazer, e depois eu vou mostrar na parte prática em uma IDE aí de trabalho, que no caso é o VS, o Visual Studio, não importa a versão que você estiver usando, todas elas funcionam, tá? 2008, 2010, 12, 13, que saiu agora recentemente também. No meu Note aqui ainda está instalado a 2010, que é o que eu vou usar com vocês, tá? Mas fiquem tranquilos que os exemplos são básicos, né? Exemplos aí de trabalho, vocês vão conseguir acompanhar com qualquer versão aí, certo? Vamos lá então, variáveis. Bom, fazendo então uma breve revisão sobre variáveis, eu quero conversar também um pouquinho com você aqui, de novo, né? Então, como, né, bons professores que somos, a gente gosta de falar um pouquinho, né, pessoal? Bom, variáveis, pessoal, variável. O que é uma variável? Professor, vamos lá, vamos fazer uma revisão então sobre variável. Variável, tudo aquilo que varia, certo? Que o conteúdo é volátil, ou seja, que vai mudando, tudo bem? Então, que sofre alguma mudança no decorrer do seu código. Então, vamos lá. Para trabalhar com variável, dentro do seu código-fonte, você tem uma classificação de tipo de dado de cada variável. O que eu estou falando então? Essa variável, tá, você vai criar ela para quê? Para você utilizar dentro do seu código para armazenar valores. Sejam eles fornecidos pelo usuário, sejam eles fornecidos através de cálculo de outras variáveis ou do sistema também. Tá? E você pode também usar o conteúdo dessa variável nesta classe ou então em outra classe ainda, tudo bem? Então parece que a gente cria e a gente usa uma variável para ela guardar valores, ela vai guardar informação que ainda não foi para o banco de dados, tá? Então a gente trabalha com variáveis dentro do nosso código, dentro do nosso algoritmo. E toda variável que você cria dentro do seu código-fonte tem o quê? Tem um tipo de dado. Lembra que a gente viu? Né? Então, quais são os tipos primitivos que toda linguagem tem aí? Os tipos inteiros, né? Então, que são aí os números, são os números inteiros, positivos e negativos, incluindo o zero. Tá? Nós temos os tipos reais, que na nossa linguagem você pode criar lá, que são os doubles, correto? Então, esse valor ele já engloba tudo aquilo que os inteiros têm e mais a possibilidade de você trabalhar com valores quebrados, valores fracionários, né? 1,2, menos 75,48, né? Duas casas decimais, 3, 4, 5, quantas forem necessárias depois da vírgula também. Temos os tipos, caracteres, que nós trabalhamos como os tipos strings, que são o quê? São caracteres alfanuméricos. Então, tudo aquilo que você coloca dentro de uma variável que está tipada, ou seja, classificada, é a mesma coisa, tá? Que está classificado do tipo caractere, vai interpretar como se fosse texto. Então, eu já dei aula para vocês aqui, fiz um exemplo lá assim. Ó, como é que você vai fazer para você somar duas variáveis texto? Ué, professor, como é que a gente vai somar uma coisa que não é numérica, tá? Então ele vai fazer o quê? Uma concatenação. Então nas linguagens de programação, na programação, nós utilizamos isso daí para fazer uma concatenação. Então você pega lá, número 7, um valor textual. Número 7, outro valor textual. Você vai colocar um mais lá, ele não vai somar porque não é número, tá? É um valor texto. Então ele vai fazer uma concatenação e vai mostrar que deu o resultado 7, 7. E temos também os tipos lógicos, que aceitam valores verdadeiro ou falso. Lembra lá daquelas aulas de matemática discreta, a lógica booleana de George Boole, né? Que nós trabalhamos com a lógica clássica, né? Então, esse cara aí vai ser os tipos, esses são os tipos lógicos. Todos os outros tipos, todos os outros tipos que existem são derivados desses tipos primitivos. Por exemplo, tipo long. O tipo long seria um inteiro longo, mas ele vem do tipo primitivo que é o inteiro. E assim por diante. Então, quando você não sabe
quando você não tem certeza do tipo de variável, do tipo de informação que você vai gravar dentro de uma variável, também existe um tipo específico para isso. Para quem programa lá em Delphi ou viu alguma coisa de Delphi, existe um tipo lá que se chama variant. Então, quando você não sabe aquilo que vai estar gravado ali, você vai criar como tipo variant. O problema é que você vai ocupar muito mais bytes de memória, tá? Porque, por exemplo, se for um char, vai ocupar 1 byte só. Se for um inteiro, ele já vai ocupar 2. Se for double, 4 e assim por diante. Então, o tipo variant ele vai ocupar o máximo de bytes necessários aí na memória. De repente, o que você vai guardar lá não seria interessante você tipar essa variável como tipo variant. Então, temos os tipos de dados, que são os classificadores, quanto o conteúdo da informação que você vai colocar nessa variável que você está criando. Tá? E aí existe a declaração e existe o uso dessa variável. Tudo bem? Vamos para o quadro, então, tem um slide aqui para a gente nos mostrar, e eu quero falar sobre uma curiosidade com você, que eu aposto aí que vai ter gente que vai se surpreender com isso. Vamos ver aqui então, olha só, variáveis. Estamos falando de variáveis aqui nesse slide, tudo bem? Beleza, não é ponteiro ainda, é uma variável comum. Então vamos ver o que fala para a gente. Endereça uma posição de memória que contém um determinado valor dependendo do seu tipo. E ali estão os tipos de dados, né, que nós mencionamos já. Olha só, char, né, que é uma variação aí do string, int, float, double. Então aqui são tipos aleatórios de dados. Então olha só que legal, toda variável tem também, além do valor que ela guarda, um endereço de memória. Nossa, isso aí eu não sabia. Por quê? Porque quando você vai falar de variável, quando você começa a ler sobre variável, a estudar e até aplicar exemplos, como essa linha aqui, ó, que tem uma linha de exemplo, né, para a criação de uma variável do tipo long. O que é esse 5 aqui? Esse 5 aqui é o valor que vai ser gravado dentro dela. A gente não está falando ali do endereço de memória. A única coisa que é falado quando você está aprendendo sobre variável é que toda vez que você cria uma variável, é alocado um espaço na memória do micro para guardar essa informação. Tá? Só que não se explica e não se estuda muito bem isso. Então existe um endereço de memória. E é isso aí, pessoal, tá? É esse grande foco, tá? Que são os ponteiros. Os ponteiros, eles trabalham, acima de tudo, com o endereçamento de memória. Por isso que é muito perigoso, já quero fazer um alerta no começo da aula aqui, que é muito perigoso se trabalhar com ponteiros. Por quê? Porque ponteiro vai ter acesso direto à memória, direto ao endereço de memória. A gente vai estar vendo um exemplo depois da aula, na nossa aula atividade, que você vai ver que é possível você mexer dentro de um valor de uma variável, tá? Sem fazer instância, sem fazer método, sem nada, tá? Sem fazer nada. Você vai lá direto no endereço de memória e coloca o valor que você quiser. Então, por isso que é muito perigoso e é restrito o uso de ponteiros, tá? Eu aconselharia você usar ponteiros assim em uma emergência, tá? Em alguma coisa que você precisa fazer rápido para resolver, né, para apagar um incêndio, mas que depois você consiga transformar isso daí, tá? Para não ser preciso usar esse tipo de estrutura. Por quê? Porque tem que estudar muito bem e é muito facinho de dar erro, correto? Então é perigosíssimo mesmo. Por quê? Volto a falar por quê. Porque está mexendo direto no endereço de memória. Você está mexendo na memória do micro, tá? Então você começa a ultrapassar o limite do seu software. Tudo bem? Que eram aí o que a gente, né, lá na década de 70, né, o pessoal que é um pouco mais antigo aí tinha que fazer o quê? Um grande gerenciamento da memória, tá? Porque não existiam essas memórias enormes para você gravar um código, por exemplo. Então isso aí era um grande problema, então tinha que gerenciar. Então, a estrutura de código era muito mais bem trabalhada do que é hoje, por exemplo, porque graças a Deus as nossas máquinas, né, e a tecnologia como um todo evoluiu bastante. Então, você não precisa ter uma grande preocupação na construção do seu código em termos de performance. É lógico que existem regras, né, existem boas práticas que você tem que seguir, mas não quer dizer que não vai funcionar, por exemplo, e não vai ficar lento porque você fez ali uma estrutura que não seria 100% adequada para resolver aquele tipo de problema que você tem. Tudo bem? Espero que você tenha entendido o que eu quis dizer aí. Bom, vamos avaliar então aqui o endereço e o valor. Aqui eu tenho um exemplo, né, de um método com o nome de main. Todo mundo sabe que main é o método principal. E aí você vai usar aí, por exemplo, se você for
programar em C, em C++, em C Sharp, em Java, você vai ter o método main. O método main, então, é o método principal de uma classe. Se essa classe tem um método main, ela consegue executar o que tem dentro dela. Se ela não tem, você vai precisar de uma outra classe para executar, né? Aí você tem que fazer instância, uma série de outras coisas que está dentro da programação orientada a objeto, que é uma matéria do professor Márcio Chiavelli, que vocês vão ter aí nos próximos semestres, tá? Então ele vai trabalhar todo esse conteúdo com vocês, com C Sharp também, e vai aí passar aí tudo que existe de conteúdo teórico e prático no que diz respeito aí à linguagem, né, à programação orientada a objetos, certo? Então não nos cabe nesse momento falar sobre isso. Vamos lá então. Então eu tenho aqui o método main, não tem nenhum parâmetro, ó, né? Então dentro do parênteses está limpo. E aqui eu tenho o início, que é a chave, e o final aqui, que é o fecha-chaves. E dentro eu vou construir o meu código. Esse código aqui simplesmente faz o quê? Cria uma variável com o nome de A, tá vendo ali, o nome A, do tipo long, ou seja, é um inteiro long, então ele vai trabalhar com números inteiros, você vai poder gravar a informação inteira, só que uma informação maior que o tipo inteiro aí. E eu estou atribuindo nessa variável o número 5, tá vendo ali, ó, A, né, igual a 5. Esse igual aqui, vocês sabem que não é de igual, não é de igualdade, é sinal de atribuição. Então quando eu faço ali, ó, eu vou replicar aqui embaixo para você enxergar melhor, ó, A está recebendo o quê? O número 5, o valor 5. Então eu estou falando do valor dessa variável, não estou mexendo no endereço, estou falando do valor. Tá? E aqui você, vale lembrar também que você consegue ler essa linha de código de duas formas, né? Por exemplo, a variável A está recebendo o conteúdo número 5. E você pode ler o inverso. O valor 5 está sendo atribuído, aí que vem o nome desse cara aqui, está sendo atribuído onde? Na variável A. Tá? Então é importante também você saber falar corretamente, você saber ler uma linha de código e falar e conversar com uma outra pessoa, com um outro profissional da área, na linguagem correta, pessoal, porque, né, isso aí faz parte do nosso trabalho também, você falar as coisas corretamente. Então, às vezes você sabe muito bem aquilo que é, só que você, quando perguntam alguma coisa para você, você não sabe se explicar, né? Por exemplo, o que significa informática? Garanto como, né, todo mundo aí ficou em dúvida. Todo mundo sabe o que é, tá? Né? Só que você não sabe definir. Certo? Então, a informática é o estudo da informação e suas operações. E envolvem outras áreas, né, como ciência, né, como a parte de cálculo e muitas outras coisas também. Então, é importante você saber, pelo menos definir, né, a sua área técnica aí, e conversar com os outros profissionais no linguajar correto, né, na linguagem correta. Bom, além do valor que você pode ver nessa tabela à direita aqui, ó, está colocado, né? Por que está ali, ó? Por que eu tenho 4 linhas para a variável A? Porque a variável A é um long e o long ele tem 4 bytes, tá? Então aqui a gente colocou aqui como 4 linhas, ó, certo? E essa outra variável aqui, CH, que está sendo criada na linha de baixo, é do tipo char. Char é um byte só, então a gente colocou aqui para representar uma única linha. Tá joia? Tá aqui, ó, x, tá aqui, ó, o x, né? Certo? E aqui o 5. Ué, professor, por que o x não é um número? Porque a variável ch é do tipo char, é tipo texto, então você não pode colocar um número lá. Se você quiser colocar, tudo bem, mas vai ser interpretado como um valor alfanumérico, não vai ser um valor numérico. É aquela história lá que eu expliquei que você não consegue somar, você vai conseguir concatenar só. Bom, então o que nós vimos aqui nessa parte de definição de variável? Que toda variável, além do valor que você já conhece, então qual que é o valor de A ali? É 5. Qual que é o valor de CH? É x. Então, além desse valor, ela tem um endereço de memória. Correto? Se você pensar um pouquinho comigo, está totalmente correto isso aí, né? Porque você vai criar uma variável e ela vai gravar as informações onde? Aonde que ela vai gravar? Vai gravar em um endereço de memória. Porque toda vez que você cria uma variável, é alocado um espaço onde, pessoal? Na memória do micro. Na memória principal do micro. Beleza? Espero que tenha ficado claro essa parte aí de definição. Então, todas as variáveis também contém um endereço de memória. Vamos lá, em frente. Isso. E agora então vamos começar a falar um pouquinho sobre ponteiros. Ponteiros são variáveis, tá? Então, olha só, ponteiros também são variáveis. Só que com uma característica diferente, que é você conseguir manipular o endereço de memória, tá?
Então, uma variável normal, você não consegue fazer isso. Você não consegue mexer no endereço de memória dela. Um ponteiro você consegue, por isso tem que tomar cuidado, tá? São variáveis cujo conteúdo é um endereço de memória. Assim, um ponteiro endereça uma posição de memória, certo? Toda memória tem que ter uma posição, ou seja, um endereço, né? Que nem como falar, por exemplo, eu moro na rua tal, número tal. Esse aí é o quê? É o endereço que eu estou, certo? Assim também é o conteúdo de uma variável. Ela existe um local que ela vai ficar. É o endereço de memória. Como se fosse uma gaveta gigante, né? E todas as variáveis como se fossem etiquetadas. Então ela tem ali um endereço certo. Contém valores, olha só, que são, na verdade, endereços. Olha aqui, ó, né? Então, o exemplo que eu estou dando está aqui, ó, endereços para outras posições de memória. Então, você vai conseguir ver também que, através desse endereço, você pode colocar valor em outra variável. Então, através de uma linha de código, eu posso mencionar o endereço de outra variável e mudar o valor dela, sem nem mexer com ela. Olha só como isso é perigoso, tá? Próximo slide. Isso, olha lá. Agora, então, tem um exemplinho já de ponteiros. Do lado esquerdo aqui comigo, ó, o mesmo método, né, main, as mesmas linhas de cima ali, só que está incluindo agora aqui uma terceira linha. Olha só o que aparece de diferente ali para nós nessa linha de código. Então, aparecem dois caracteres interessantes ali. O asterisco, né, logo ao lado aqui dessa variável que se chama APRT, e também o e-comercial, aqui ó, do lado dessa variável A, que vale lembrar que eu já criei ela, já declarei ela aqui em cima. Então como é que funciona isso aí tudo? Bom, vamos lá. Essa variável aqui, ó, APRT, quando você colocar esse asterisco aqui nela, ela vai criar um ponteiro. Então aquele APRT não é uma variável comum, é um ponteiro, certo? E ele está recebendo, olha só, ou então, né, você pode ler ao contrário que vai ser atribuído, mas o importante aqui é você ver que esse ponteiro, que é o APRT, está recebendo, olha só, não vai receber o A. Porque se eu colocasse só o A ali, seria o quê? Seria o 5. Vocês estão acompanhando comigo? Por que seria o 5? Porque está aqui em cima. Eu estou criando o A e estou colocando o 5 dentro da minha variável A. Então o conteúdo de A é 5. Então se aqui tiver somente o A, eu estaria colocando dentro dessa variável que eu estou falando, que é um ponteiro, o valor 5. Mas não, eu estou colocando o quê? O endereço de memória de A. O endereço de memória de A. Tudo bem? Olha lá. Qual é o endereço de memória de A então ali? E aí eu vou olhar nessa tabelinha que está aqui do lado direito. Qual que é o endereço de memória da variável A? Bom, então ele vai pegar aqui qualquer endereço desses caras aqui. Vamos pegar aqui por exemplo, o primeiro aqui, ó, 0x0100. Então, daí esse trabalho aqui já não é com a gente, né? É a própria memória do micro que vai se encarregar dele colocar aqui ou na primeira linha, né? Ou usando um byte, ou então 2, né? 3 e 4. Então, são esses endereços possíveis aqui. Isso aqui são valores aleatórios. É lógico que se você fizer um teste, não vai ser esse endereço aí, tá? Mas vai ser alguma coisa parecida com esses caracteres todos estranhos aí que vocês nunca viram. Tudo bem? Então, quem que é o endereço de A? Tá ali, ó. Certo? Vamos pegar aqui o 0x0100. Então, se eu mandar mostrar esse ponteiro aqui, quem que ele vai imprimir, pessoal? O endereço de A. Então, ponteiros é muito simples se você trabalhar com ele, tá? É bem simples mesmo. Basta você saber que esse cara aqui declara um ponteiro, a gente já vai ver no próximo slide que ele também faz o apontamento. Lembra lá daquelas estruturas, da estrutura de fila e estrutura de pilha? Nós tínhamos que ter o quê? O apontamento, tá? Então aqui a gente já vai trabalhar com isso aqui na prática hoje. Tá? E na próxima aula vai ter um exemplo bem bacana também que eu vou trabalhar na prática com vocês sobre listas encadeadas. Então a gente vai criar um nó. Lembra lá, a primeira aula que eu dei, eu falei sobre o nó. O nó seria o quê? Seria, dentro de um vetor, os elementos que você tem dentro dele. Por exemplo, eu crio um vetor de inteiro de 10 posições, de 10 elementos. Eu posso guardar 10 valores diferentes dentro desse vetor. Tá? Então o que é o nó? É cada espaço do vetor, é cada valor desse vetor, cada número. Tudo bem? Que vale lembrar que vai de 0 até 9, não de 1 até 10. Tudo bem?
Então, na próxima aula, né, não percam aí, vai ser bem bacana mesmo, que eu vou trabalhar então com um exemplo prático de listas encadeadas, fazendo aquele controle lá do próximo, certo? Para que ele fique aí com esse encadeamento aí, não perca, não se perca. A gente vai ver na prática isso aí no C# também. Beleza, pessoal? Como é que tá a aula aí? Tá tranquilo, né? Ninguém tá com dúvida por enquanto. Tem uma perguntinha aqui, ó. Professor, ponteiros são utilizados no banco de dados em memória, tá? Ó, pessoal, particularmente não é necessário, tá? Você até consegue fazer lá um código, né, para que você consiga usar isso aí dentro do banco. Mas não é necessário, não tem necessidade nenhuma, tá? Eu pelo menos, não vejo necessidade nenhuma de você trabalhar com ponteiros para fazer alguma coisa para você gravar no banco, tá? Só que, né, todas as regras existem exceções. De repente, alguém até pode compartilhar uma experiência que teve com alguma coisa parecida, né, no fórum lá, e a gente pode até ficar debatendo sobre isso. Correto? Mas, a priori, tudo você consegue resolver, né, com um código limpo mesmo. Vamos lá. Mais uma pergunta lá do Paulo de Palmares, é isso? Palmares. Professor, o problema que pode causar ao utilizar ponteiro seria a invasão inconsciente de um endereço já utilizado? Muito bem. Gostei muito dessa pergunta lá do pessoal de Palmares. Isso mesmo, isso pode acontecer, porque a partir do momento que você está mexendo no endereço de memória, você tem que tomar cuidado para não apagar, né, um valor que você precisa, certo? Correto? Porque você pode mexer no valor de um ponteiro através do quê? Do endereço de memória. Beleza? Então, se você não fizer um código muito bem feito, isso pode acontecer sim, e você pode aí, ter aí uma perca, né, de informações relevantes que você ainda não gravou para o seu banco de dados, que está naquela nossa área de transferência, certo? Mais uma perguntinha lá, vamos lá. Professor, os alunos de Viçosa, muito bem, um abraço aí para todo mundo de Viçosa, né? Perguntam se no C# os ponteiros são somente para tipos primitivos ou tem ponteiros para tipos estruturados também. Bom, você pode criar ponteiros e trabalhar com qualquer tipo de dado, tá? Não é somente para tipos primitivos, não. Você pode, por exemplo, trabalhar com ponteiros utilizando o long lá, que não seria considerado um tipo primitivo. Tudo bem? Então, você pode. Beleza? Sem mais perguntas, vamos voltar para a aula então? Ok. Então, por enquanto, acho que, né, tá todo mundo entendendo o que eu estou falando aí, bacana. Obrigado pelo cafezinho que chegou para mim aqui, muito grato. Vamos continuando para a aula então. Olha só, criação de ponteiros. Então eu vou mostrar aqui. Isso tudo, pessoal, não se preocupem, tá? A aula de hoje vai ser prática também. No final da aula eu estou postando no fórum lá o código-fonte que eu trabalhei com vocês aqui, certo? E aqui no slide eu gosto de pôr o código também, por quê? Porque de repente você pode ficar com esse material aqui para estudo, certo? Mas o que está aqui a gente vai fazer dentro do Visual Studio no nosso projeto também. Não se preocupe, tá? Vamos prosseguindo. Deixa eu pegar a caneta aqui, porque senão não vai dar para escrever no quadro. Isso. Olha lá, para declararmos um ponteiro, então criação e declaração é a mesma coisa, tá? Para declararmos um ponteiro, basta utilizar o operador asterisco, né? Asterisco e não asterístico, né? Tem gente que fala asterístico aí, ó. Tá? Então, olha só o português, né? Antes do nome da variável. Nossa, professor, então é só eu colocar o asterisco? Isso aí, exatamente. Se você criar uma variável normal e você colocar o asterisco na frente dela, né, aqui antes, como está o exemplo aqui, ó, essa variável acabou de se tornar um ponteiro. Olha só que bacana. Existe uma configuração, tá? Existe uma configuração que você tem que fazer no seu projeto dentro do C# para que você consiga trabalhar com ponteiros, tá? Ah, professor, mas eu tentei lá, eu não consegui. De repente você não mexeu nessa configuração que é necessária. Eu já vou mostrar para vocês também ali quando nós formos criar o nosso primeiro exemplo. Então temos 3 exemplos na aula de hoje para trabalhar. Vamos lá. Ponteiros são tipados, ou seja, devem ser classificados em um tipo e somente podem apontar para variáveis deste mesmo tipo. Então é como se fosse uma estrutura normal, como se fosse uma variável comum, tá? Então você só pode guardar um valor nessa variável que seja do mesmo tipo. Por exemplo, criei uma variável do tipo string. O que eu vou poder gravar lá? Valor textual. Não vai gravar, por exemplo, valor inteiro, vai dar erro. Vai dar erro. A não ser que você faça uma conversão de tipos, mas é outra história. Tá? Então ali, ó, ponteiros são tipados, ou seja, devem ser classificados, né?
em um tipo e somente podem apontar para variáveis deste mesmo tipo. Então não posso ter um ponteiro do tipo inteiro apontando para uma variável do tipo string. Não vai funcionar, tá? Eu não vou conseguir benefício nenhum com isso. Muito pelo contrário, meu código vai dar erro. Não vai nem compilar, tudo bem? Vamos lá, pode passar para o próximo slide. Então, é aquilo ali, tá? Criou ponteiro, coloca o asterisco na frente. Pode prosseguir, Celso, obrigado. Olha lá, para trabalharmos com ponteiros, o C# disponibiliza os seguintes operadores. O asterisco, que está aqui embaixo, tá? Que já foi falado no slide anterior, e o E comercial. Esse E comercial, lembra lá dos operadores lógicos? Nós trabalhamos com esse cara aí já, os operadores lógicos. Funciona tanto um só quanto dois, tá bom, pessoal? Eu acho que eu só mostrei colocando dois, colocando duplo operador E comercial para você fazer ali um teste múltiplo de duas condições dentro de um mesmo parênteses, né? Dentro de um mesmo parênteses. Então, mas você pode usar somente um. Os operadores lógicos lá era o E, lembra deles ou não? Era o E, o OU e o NÃO, né? Então nós tínhamos lá uma tabela verdade para cada operador, né? O E lá, você tinha que fazer assim, o resultado só ia ser verdadeiro se todas as condições dentro desse E, né, dentro desse operador lógico E, fossem verdadeiras. Se uma delas fosse falsa, o resultado lógico de tudo isso daí seria falso. A tabela verdade do OU, ela é ao contrário. Então, só vai ser falso se todas forem falsas. Então, se uma condição for verdadeira, já é o suficiente para esse teste lógico inteiro ser verdadeiro. E o não, ele atua no inversor lógico, tá? Então ele só faz isso, ele vai inverter o resultado lógico, tá? Ele inverte o resultado lógico da condição. Então, se a minha condição retornou um valor verdadeiro, se eu usar um não na frente, vai virar falso. Vira na hora, tá? E se for falso, se eu tiver um não na frente, o operador não, que é uma exclamação, na sintaxe aqui do C#, ele vai virar verdadeiro ou falso, de acordo com o que você colocar na frente, né? Mais uma pergunta lá. Anápolis, tem como utilizar ponteiros para classes? Para classes, olha, rapaz, eu acho que não, hein? Eu acho que não, não tenho certeza, não vou te dar certeza aqui, mas ponteiros para classe, por que você ia usar ponteiros para uma classe, né? Classe, você tem a instância já, então você consegue acessar qualquer atributo, né? Qualquer método de uma classe através da instância. Então já existe esse processo que é padrão, tudo bem? Então você pode até conseguir, vamos supor que seja possível, mas por que você vai usar, né? Já existe um processo, né? Uma definição, um padrão dentro da POO que você vai trabalhar com instância. Então você usa a instância lá e acabou, você já sabe que não vai dar erro. Ponteiros já não se sabe, mas eu acho que não é possível não, tá? Vamos lá, voltando aqui. O E comercial, então, fornece o endereço de memória onde está armazenada uma variável. Lê-se. Então, como é que eu leio esse cara aqui quando eu estiver trabalhando lá com os meus ponteiros? O endereço de. É sempre assim que você vai pronunciar. Então, é importante, né? Novamente, eu quero frisar aqui, é importante você aprender a falar corretamente o código que você está trabalhando naquele momento, tá? Então, é importantíssimo você falar corretamente. Então, como é que eu falo aqui? O endereço de. E aqui, na outra linha, ó, é o asterisco. Então aqui você vai falar o quê? Apontado, ó, o valor apontado por. Isso aqui vocês trabalharam com certeza bastante com a professora Merckx, né? Você viu que eu fiz um risco bem reto ali, mas vocês me perdoam, né? Vocês trabalharam bastante com o apontamento, né? Com a professora Merckx, que eu vi aqui, ela fez bastante exercício prático, né? Lógico que não foi dentro lá de uma linguagem, né? Mas no quadro aqui eu vi que ela trabalhou bastante algoritmos práticos com vocês e ela falou bastante esse cara aqui. Então vocês lembram aí que ela falou bastante desse cara aqui. São os apontamentos que são necessários quando você está trabalhando com ponteiros. Então esse cara ali, ó, é o valor armazenado na variável referenciada por um ponteiro. Tá? Na prática, eu vou explicar de novo e você vai entender. Daí você vai falar assim, né? É o momento que a gente fala, o momento do A. É quando você entende aquilo e tudo fica mais claro, né? Tudo fica muito claro. Então, de repente, professor, o senhor está falando aí, tudo bem, né? Mas é slide, eu não estou vendo na prática. Então, calma, né? Relaxa, que esse momento vai chegar e você vai entender com certeza. Celção, próximo slide, por favor. Isso, ó. Agora, começou a chegar ali, ó. Naquela configuração que eu falei, ó, um safe. Esse cara aqui
é o que você tem que permitir dentro do projeto, dentro de cada projeto que você está trabalhando com ponteiros no C#. Senão ele não vai aceitar, tá? Senão ele não aceita. Olha lá, long, A de 5, então são algumas linhas que já foram repetidas aqui, não vamos pronunciar elas de novo, né? Aqui a linha que está criando o ponteiro, ó, é o APRT, e ele está recebendo o endereço de A. O A tem o valor 5, olha lá, o valor de A é o número 5, e o endereço, vamos pegar aqui o primeiro, né, que é o 0x0100. Então, quanto está valendo aqui esse cara, esse ponteiro? Está valendo aquele valor do endereço, 0x0100. Então, somente com ponteiros que isso é possível. Você gravar dentro de uma variável o endereço de memória não é possível, somente se ela for um ponteiro. Tá? As outras três linhas aqui embaixo estão apresentando informação na tela. Tá? Aqui esse comando está abreviado, tá? Não é assim que você vai escrever lá. Aqui é o console.writeLine. Só que ia ficar um pouco grande aqui, né? E aí a fonte eu ia ter que diminuir, você não ia enxergar com clareza. Então eu abreviei aqui. Isso aqui não existe, tá? Na prática a gente vai ver lá, que é console.writeLine, o nome do comando completo aí. E aqui sim, dentro do parênteses você está imprimindo o que aqui? O valor apontado por APRT. Na outra linha ali você está imprimindo o conteúdo de APRT e na outra linha o endereço de APRT. Certo? Então, o que vai ser impresso? Ó, você está vendo que eu estou trabalhando com a mesma variável? Ó, APRT, né? APRT aqui e APRT aqui. Só que tem diferença nas três linhas. Quais são as diferenças? Né? Então, vamos lá. Quais são as diferenças? Na primeira linha, existe o quê? Valor apontado por APRT. O que ele vai sair ali? 5. Por que ele vai sair 5, pessoal? Ó, tá vendo aqui, ó, o que será impresso na tela, né? Então, como é que eu sei que é 5? Está aqui, ó. E é lógico que eu já fiz o teste aqui, tá? Então, vamos lá. Por que eu sei que é 5 ali? Porque aquele cara ali, ó, o asterisco, nós vimos no slide anterior que ele é o valor apontado por APRT. Na linha de cima ali, o que eu fiz? Coloquei o endereço de memória dentro dele. Qual que é o endereço aqui? É o 0x0100. E qual que é o valor que ele está apontando? É o 5. Olha só, aí você vai ter que vir no valor. Então, toda vez que eu colocar um asterisco aqui, né, em uma linha, esse comando write ou writeLine, ele vai mostrar na tela o que você colocar aqui no parênteses. Então, eu estou colocando ali o asterisco na frente da variável, na frente do ponteiro. Então, eu não quero saber o valor dele, eu quero saber o valor que ele está apontando. Porque qual que é o valor dele? O valor dele é esse cara aqui, ó. E qual que é o valor que esse endereço aponta? Ele aponta para o 5. Tudo bem? A próxima linha, ó, eu estou mostrando somente o conteúdo de APRT. Aí ele vai sair o valor, ó, 0x0100. Tá? E na próxima linha ainda, saiu ali, ó, o endereço de APRT. Aí saiu um outro endereço ali, ó. Por quê? Aliás, minto, de APRT, é isso mesmo, APRT. APRT, aqui não é APRT, seria APTR, né? APTR. Por isso que ele está mostrando aqui, ó, 0x0105. Então seria uma outra variável aqui, ó, APTR. Aí ele vai mostrar o endereço. Por quê? Por causa desse caractere aqui, que é o E comercial, que nós vimos que ele vai mostrar então o endereço de. Tudo bem? Vamos para o próximo slide, eu acho que já é o exemplo, né? Vamos lá. Isso, o exemplo 1. Bom, aqui tem o código pronto já do exemplo 1. Olha só, né? O nome do nosso método ali, né? Macedo, olha só que nome legal, né? Nome legal para um método aí, ó, Macedo. Abre e fecha e ali dentro então a gente vai fazer esse exemplo a partir de agora na prática e vamos então comentar um pouquinho o que ele vai fazer com essas linhas de código. Tudo bem? Então eu vou chamar aqui para o Note, né? Pode cortar, tá em modo de stand-by aqui e a gente vai conversando um pouquinho, eu vou revisando aqui para vocês alguns conceitos, algumas coisas do Visual Studio, né? Eu sei muito bem que tem aluno aí que viu o Visual Studio pela última vez na minha última aula. E depois disso daí, nunca mais viu. Ok, então me chamando a atenção aqui sobre o prompt. Beleza. Mas vamos prosseguir a aula, tá? Vamos prosseguir a aula. Bom, vocês estão vendo o meu Note aqui, tudo bem, tranquilo. Beleza. Eu vou criar um diretório para gravar a aula, tá? Vamos pegar aqui o Nopar,
ver se tem bastante. Ixi, rapaz, só tem tanta coisa nesse computador, meu Deus do céu. Vou fazer uma limpeza. Vamos lá, vamos criar um diretório novo aqui. Pegar aqui, vou colocar aqui. Qual que é a turma de vocês? Vem no terceiro semestre? Vou colocar aqui, ó, EAD 3100, tá? EAD terceiro semestre. Então, olha o caminho que eu criei. Opa, isso. Olha o caminho que eu criei aqui para gravar a nossa aula, tá? Ó, não conseguindo ver aí? Então eu vou trabalhando com o zoom aqui para que você possa também acompanhar tudo que eu estou fazendo aqui, certo? O diretório que eu criei ali é EAD terceiro semestre. Vou copiar esse caminho aqui porque dentro do Visual Studio eu vou gravar o meu projeto nesse path, nesse caminho. Então vamos lá, o Visual Studio já está aberto aqui, ó. Hoje eu vim prevenido, deixei ele aberto aqui já. E vamos então criar um projeto, como estava mencionado, como eu já tinha falado para vocês, do tipo aplicação console, do tipo console application, né? Então para criar um projeto, né, todo mundo lembra aí como é que é, File New Project. File New Project. Aqui tem que tomar cuidado com a linguagem, né? Porque tem também Visual Basic aqui, não, eu quero C Sharp. Já está selecionado, na minha máquina aqui eu só trabalho com C Sharp mesmo. E eu vou na terceira opção aqui, que é o Console Application, esse cara que eu quero. Logo aqui embaixo eu vou definir o local que eu quero gravar, que foi aquele que eu copiei, ó. Então eu vou dar um Ctrl V aqui, então o caminho já está definido. Vou deixar marcado essa opção aqui, ó, onde o mouse está ali, tá vendo? Para ele criar um diretório para essa solução, porque tudo que eu crio dentro do Visual Studio, ele vai criar uma solução, né? Uma solution, que é o nosso projeto. Aqui dentro, e aqui eu vou trocar então o nome do meu projeto. Eu vou colocar aqui um nome de ponteiros. O nome da solution não necessariamente tem que ser igual ao nome do meu projeto, ó, é um outro campo aqui, eu posso trocar, certo? Tá? Mas eu vou deixar do jeito que estava mesmo, para não ter que ficar colocando mais um nome aí. Bom, feito tudo isso aí, vamos dar um OK, vamos ver o que ele vai fazer com o nosso projeto. Deixa eu dar um zoom out aqui. Ah lá, você vai ver que ele já criou o projeto, ó. Beleza. Já está criado, tá? Vamos ver o que ele fez lá no nosso diretório. Então, olha só, criou a pastinha ponteiros pra gente, dentro do nosso caminho lá. Tá vendo? Dentro do EAD 3100, ele criou a pasta ponteiros. Isso aqui foi o Visual Studio que fez. E aqui dentro já tem aqui o arquivo da nossa solução. Se você não estiver vendo esse .sln, é porque o seu Windows está desabilitado. Para não mostrar as extensões dos tipos de arquivos conhecidos, tá? Você vai lá, desabilita isso, que ele vai mostrar aqui o .sln. E aí com o Visual Studio fechado, você vai vir aqui nesse cara, dar um duplo clique, ele vai abrir o Visual Studio com o seu projeto carregado, com a sua solução carregada já, tá? Somente revisando aí alguns conceitos básicos, né? Algumas coisas básicas com vocês. Bom, aqui então eu estou no Visual Studio, nosso projeto está carregado aqui, ponteiros, não está em execução, por isso que não está aparecendo nada aqui na nossa barra de título do Visual Studio. E aqui os arquivos que eu tenho dentro dele, entre eles a classe Program, que é somente essa classe aí que eu tenho quando eu estou trabalhando dentro de um projeto aplicação console. Ele vai criar uma classe só por default. Posso criar outras? Posso, mas por default só vai criar uma. .cs, extensão do C Sharp. Aqui do lado direito é o que tem dentro desse arquivo, ó. Tá vendo aqui, ó, Program, CS. Está carregado aqui, né? Posso fechar aqui, vou ali, duplo clique, ele vai abrir aqui do lado para mim de novo. Sem mistério, né? Fácil, fácil. A classe, então, está aqui, ó, classe Program. Dentro da classe tem um método, como é que é o nome do método? Olha lá, um método main. O método main, o método principal. E eu vou colocar tudo que eu quero que seja mostrado e que seja feito aqui dentro do método main, tá? Então, tudo dentro do método main. Posso criar outros métodos? Posso. Só que ele só vai ser executado se a chamada desse método estiver no main. O que eu estou falando? Ó, vamos dar um exemplo já, então, de cara. Vou criar aqui um método do tipo public, public static void test. Abre e fecha, parênteses, abre e fecha, chaves. Certo? Então eu vou colocar aqui para ele mostrar uma linha de código. Uma linha de código não, para ele mostrar uma linha na tela do meu projeto, tá? Da minha classe aqui, quando ela for executada. Então o comando para mostrar dados na tela é o console.write, vou colocar aqui write line. Console.write
WriteLine. E aqui eu vou colocar assim, abre e fecha. Beleza, abre e fecha parênteses. E vou escrever aqui, ó. Aula de ponteiros. Aula sobre ponteiros. Acompanharam aí? Bom, eu vou executar para ver o que vai acontecer. Olha só, Ctrl F5 para executar, quem não lembra aí. E ali ele não vai mostrar absolutamente nada, somente a mensagem padrão de uma aplicação console no C Sharp, que é pressione qualquer tecla para continuar. Então, por que ele não mostrou a linha de comando, ou seja, o que eu coloquei ali dentro do meu WriteLine, que seria então mostrar a aula sobre ponteiros? Porque eu não estou chamando o meu método aqui dentro do main. Tá? Isso prova que ele só executa o main. Então, se eu colocar aqui dentro, ó, do main a chamada para o método, ó, teste, e executar de novo, com certeza ele vai exibir a mensagem, ó, aula sobre ponteiros. Beleza? Então, um exemplo dado aí. Ah, professor, mostra, faz a gente lembrar como é que eu crio variável. Bom, variável é a coisa mais fácil do mundo de você criar. Você vem aqui no main e você vai criando o que você quiser. Por exemplo, int a. Ó, criei uma variável com o nome de a e coloquei o valor 0 nela. String, nome, vou colocar aqui o nome, o nopar dentro dessa variável. Olha lá. Opa, esqueci de colocar o i aqui, né? Aí não vai dar certo mesmo. String, aí, beleza. Vou criar uma outra variável aqui lógica. Então, posso usar aqui o bool. Bool recebe true. Então, true é o quê? Um valor lógico, verdadeiro, né? Opa, faltou o nome da minha variável. Bool, vou colocar aqui result, recebendo true. Aí, ó. Ok. E assim por diante, pessoal. Então, se eu mandar mostrar aqui o valor de A, vai sair 0, o valor de 9 vai ser o nopar e o result vai sair true. Beleza? Ok. Revisado, então, as variáveis. Então, olha só. Vou apagar esse cara aqui e vou ficar somente com a variável A ali em cima. Variável A. Vimos, então, que toda variável tem o quê? Um tipo. Tem o tipo, né? Que é o int aqui. E ela vai ter um valor, que é o que você vai guardar dentro dela. E o endereço. Só que esse endereço de uma variável comum, você não pode mexer. Somente na variável de ponteiro. Tá? Mas, que fique claro, toda variável também tem um endereço de memória. Porque ela é gravada na memória do micro, certo? Criou a nossa variável aqui, ele vai alocar dentro do micro. Então vamos para o nosso exemplo lá. Mostra o slide para mim, por favor. Tem como mostrar ali o slide? Olha lá, ó. Só para você ver ali o que a gente vai fazer agora. Então a gente vai exatamente colocar aquele código ali dentro do nosso main. Certo? Pode cortar aqui para o Note de novo, por favor. Ali o cara fez um método, né? Eu fiz um método ali, Macedo. Ali a gente fez o método exemplo. Vamos ver aqui, vamos transformar então esse método em exemplo. Trocar aqui para exemplo. Beleza. E aí dentro desse método que eu vou trabalhar, vou tirar essas duas linhas aqui, que foi só teste, né? Então o meu método main, ó, eu tirei tudo, não tem mais nada no método main, e vou trabalhar aqui no método exemplo, que lá no slide está como Macedo. Então eu vou colocar aqui exemplo 1. O próximo exemplo 2, o próximo exemplo 3, a gente vai chamar esse cara aqui no main quando estiver pronto. Então, simplesmente colocando tudo que está no slide lá. Vou criar uma variável com o nome de num e valor. Próxima linha, vou declarar aqui um ponteiro com o nome de p. Opa! Faltou aqui fazer o quê? Ó? Tá dando um erro ali, ó, tá vendo? No p. Olha lá. Então, o que ele vai falar aqui? Vamos tentar colocar o mouse aqui para ver se ele fala alguma coisa pra gente. Pointers and fixed size buffers. Não deu para ver tudo? Only be used in and unsafe. Olha lá, unsafe. Não sei se você está conseguindo ver tudo aí, mas tudo bem. Unsafe, ó. Olha lá, unsafe. E depois deve ser contest. Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando que essa variável que a gente está tentando transformar ela em ponteiro, só é permitido você usar se você habilitar, se você permitir, então, o modo unsafe. E é isso aí que está faltando, tá? Então, vamos lá. Aonde que eu tenho aqui no meu projeto para fazer isso? Isso aqui é o arquivo do projeto, tá? Isso aqui é o meu projeto, ponteiros. Essa daqui é a minha solução, ponteiros. Tá? Então, eu vou no projeto, botão direito, propriedades, ó. Ele abriu o menu aí, fui lá embaixo, ó, a última propriedade.
Enquanto isso, tem uma pergunta aqui do Polo de Xinguará. Xinguará ou Xinguara? Não sei, parece que é Xinguara, né? Beleza. Professor, o aluno Michael está perguntando por que existe um método com static e outros métodos sem static. Bom, não vou entrar no método aí de método estático ou método que não é estático, tá? A única coisa que eu vou falar aqui agora é que o estático, ele não precisa de instância. Então, por isso que eu estou criando aqui todos os métodos estáticos. Porque senão, você não conseguiria chamar ele dentro do método main. Ia ter que fazer uma instância para você acessar esse método. Então, como não é o caso, a gente está criando ele como estático aqui. Certo? Vale lembrar que isso aqui é tudo conceito que vocês vão aprender na matéria do professor Márcio Chiaveri, que é Desenvolvimento Orientado a Objetos 1 e 2. Beleza? Vamos lá, então. Eu vou mostrar aqui onde que você faz para habilitar o UNSAFE. Botão direito aqui. No projeto Propriedades. Já estava lá ou não? Não, né? Ele vai abrir aqui uma cacetada de opções aqui para você, ó, em abas, tá vendo? Você vai aqui para mim na aba Build, ó, a abinha Build. E aqui, ó, vai ter um cara aqui, tá vendo aqui, ó? Ó, Allow UNSAFE Code. Então eu quero permitir usar ponteiros dentro do meu projeto, que é o UNSAFE. Fez esse cara aqui, beleza, acho que não tem nem OK aqui embaixo, ó. Fez esse cara aqui, você pode fechar essa propriedade. Se você quiser conferir, né, lógico que é sempre bom, pode ir lá de novo, ó. Vai estar habilitada essa opção lá, tá vendo? Ele ficou habilitado, ó, o Safe Code. Ok, perfeito, maravilha. Vou fechar esse cara aqui. Vou vir aqui de novo, int. Tá dando erro ainda porque faltou o que agora? Faltou a gente colocar ali o método UNSAFE também depois do static. Então, public static UNSAFE void, ó, UNSAFE void exemplo. Agora sim ele vai deixar eu usar esse cara aqui como ponteiro, tá vendo? Então, por que ele passou um traço verde? Porque não tem valor inicial ali, tá? Então por isso que ele está colocando. Se você colocar o mouse aqui, ele vai falar, ó. The variable null is declared but never used. Então ele está falando que você declarou uma variável, só que você não está usando, você não colocou valor nela. Então ele pensa que você está criando memória sem necessidade. Então ele dá esse aviso aí. Mas não se preocupe com isso. O que você tem que se preocupar são com os erros, que são os traços vermelhos. Ok. Feito isso daí, já fizemos a configuração, vamos prosseguindo no nosso exemplo. Então aqui eu vou colocar o valor 55 na variável num. Tem mais uma outra linha que coloca o endereço de num na variável p. Tá? Uma outra linha que vai atribuir para o valor apontado por p, que é o nosso asterisco. Deixa eu aumentar um pouquinho para vocês enxergarem melhor aí. Opa. Aí, beleza. Tá? Então aqui, ó, o que eu fiz está aqui, ó. Até aqui. O valor apontado por p. E aí vamos aqui já para a parte das exibições. Opa. Espera aí que eu perdi aqui o controle, o mouse. Isso, aí. Console. Ponto. Vamos usar aqui tudo right line, para ele sempre mostrar e pular a linha. No primeiro lá ele está mostrando a variável valor, o conteúdo dela. Variável valor tranquilo, não é ponteiro. O segundo, então console.writeLine. Aqui dentro eu vou colocar o quê? Tem um texto antes lá. Está escrito o que lá no nosso slide? Endereço para onde ponteiro aponta. É isso que está lá ou não? Endereço para onde o ponteiro aponta. É isso mesmo, né? Beleza. E o que eu vou colocar aqui então? Vou concatenar aqui, ó. Vou colocar o caractere mais. E eu quero mostrar o quê? O P. É isso que está lá? É, né? Então, mais P. Vamos ver se eu vou conseguir, ó. Deu erro aqui, ó. Tá? Então, esse erro aqui que deu, pessoal, é porque aqui você vai precisar de você colocar aqui um tipo específico. De você colocar aqui uma instância. Vai ter que dar um new aqui, ó. E você vai ter que usar essa função aqui para que isso seja possível, tá? Então tem algumas coisas que é um pouquinho chato você trabalhar com ponteiros no C#, concordo com vocês, tá? Então tem que colocar esse cara aqui, ó, int ptr. Esse cara aqui é para permitir que você consiga então mostrar uma variável que é ponteiro, senão você não vai conseguir fazer isso, tá? Ó, vou colocar esse cara aqui, fechei, ó, tá vendo? Ele vai corrigir para mim a linha, não tá dando mais erro. O que ele está mostrando aqui? Somente o conteúdo de P, tá? Só que P não é um ponteiro. Ó, olha lá, o P é um ponteiro, tá aqui, ó. Então, não funciona. Você tem que colocar aqui a utilização desse método, tá? Criando uma instância para você conseguir usar ele ainda. Beleza?
Então, instância, vocês vão aprender lá para frente o que é. Ok. Mais uma linha, então. Tinha só mais uma linha, né? Console.writeLine. E aqui eu vou colocar o que, pessoal? Valor da variável. Deixa eu ver lá o slide. Valor da variável apontada, né? Apontada. Eu tô com uma cópia impressa aqui, não precisa colocar para mim lá, não. Valor da variável apontada. Mas vocês têm os slides aí, vocês vão acompanhando, né? Bom, aqui eu vou deixar na mesma linha, né? Porque eu sou um pouco perfeccionista com esse negócio aqui de alinhamento. Então, ó, vou colocar um cara aqui, mais um cara aqui. Deixa eu colocar 2 pontos. Isso. E sempre deixando um espacinho aqui, ó. Para ele não mostrar o valor pegado aqui na informação textual que vem aqui até a aspas, até o fecha aspas. Certo? Então, até aqui onde o mouse, onde o cursor está piscando aí, é informação textual, está dentro das aspas. Depois eu vou querer colocar um conteúdo, então concateno com o caractere mais. E aqui eu vou mostrar o endereço, o valor apontado por P. Tá? Ponto e vírgula, ok. Eu acho que o exemplo nosso era esse. Lembrando que eu estou dentro de um método, ó, exemplo 1. Então, se eu compilar aqui, você já sabe que não vai funcionar, né? Olha só, não vai mostrar nada lá. Não é que não vai funcionar, ele não vai mostrar, ele não vai executar o método. Por quê? Porque eu tenho que dar a chamada nele dentro do método main. Então, se sobrar tempo, eu vou até mostrar aqui como é que faz um menuzinho dentro do método main aqui para o usuário escolher. Ah, eu quero executar o exemplo 1. Ah, agora eu quero executar o exemplo 2. Ah, agora eu quero executar o exemplo 3. Se sobrar tempo, eu faço isso daí, tá? Vamos lá, então. Porque o importante aqui é a gente só fazer o teste. Exemplo 1, tá vendo? Exemplo 1. Então, novamente, dando uma outra explicação do método estático ali, ó. Se não tivesse o estático, isso aqui não seria possível. Ó, ia dar erro aqui, ó. Aí eu ia ter que fazer uma instância dessa classe dentro dela mesmo para conseguir acessar esse método. Tudo bem? Então, como isso aí nem é feito, nem é uma prática, estamos criando aqui os métodos como estático. Tudo bem? Beleza, beleza. Vamos compilar aqui o nosso exemplo e vamos acompanhar aqui os valores sendo mostrados. Olha só. Então, vou tentar vou tentar colocar aqui a tela mais próximo possível do fonte para que eu vá comentando, para que nós, né, vamos comentando aí com vocês. Deixa eu colocar aqui, só um momento. Eu acho que assim, vamos ver. Dá para acompanhar, não muito legal, mas acho que dá para ter uma boa ideia. Vocês estão enxergando aí ou não? Vou aumentar um pouquinho mais e vou trabalhando com o mouse aqui, tá? Não fica tonto não, tá? É só a tela que está mexendo aí, mas beleza. Bom, então a primeira linha ele está mostrando o quê? O valor 55. Então, ó, estou aqui na tela de execução. Então por que ele está mostrando 55? Porque eu estou mostrando a variável valor, ó. É a primeira linha aqui, ó. Vamos acompanhar então o código. Valor está lá em cima, uma variável criada do tipo inteiro. Ok, bacana. E aqui valor recebe o valor apontado por P. Então como é que o 55 veio parar aqui? Presta atenção, ó. O 55 está dentro de num. Dentro de P eu estou colocando o quê? O endereço de memória de num. Então o que vai estar dentro de P? Um endereço de memória, aqueles números loucão lá, 0x105 e alguma coisa. Só que aqui quando eu estou mandando mostrar o valor, no valor eu estou colocando o que aponta para P. Então ele não vai mostrar o endereço, ele vai mostrar o valor. Por isso que ele está mostrando o 55 aqui. Deu para entender, pessoal? Vou explicar de novo, hein? Vamos lá, ó. Vou aumentar mais um pouquinho aqui para você acompanhar comigo. Presta atenção. Variável valor, criei ela aqui. Na variável num, eu estou colocando o valor 55. Na variável P, que é um ponteiro, presta atenção, a variável P é um ponteiro. Eu estou colocando o endereço de num. Então, se eu estivesse colocando o valor de num, se não tivesse o e-comercial, quanto que estaria valendo P? 55. Mas eu estou colocando o e-comercial aqui. Então, em P vai estar o quê? O endereço de memória, certo? O endereço de memória. E aqui, ó, eu estou colocando no valor, ó, tá vendo? Eu estou atribuindo o valor, que é a mesma variável que eu estou mostrando, o quê? O que está apontando para P. Quem que está apontando para P? Quem que é? É o num. E o num está valendo 55. Por isso que ele está mostrando aqui, ó, o 55. Beleza? Ok, ficou claro aí, né? Bacana. Tem uma pergunta lá, Itapetinga, lá da Bahia. Professor, se o programa estivesse no método main, seria necessário a utilização do método intptr para exibir também, tá?
também. Então, mesmo se você tivesse, mesmo que a gente não tivesse criado o método, exemplo 1 aqui, que nem eu fiz, mesmo que você estivesse usando só um método, que é o método main, mesmo assim você teria que usar aquele new lá, tá? Porque senão você não consegue imprimir o valor que está apontando para P, tá? Então pode fazer o teste aí, que você vai ver que você não consegue mesmo. Beleza. Vamos voltar aqui de novo. A próxima linha lá, ó, o endereço para onde o ponteiro aponta. Então agora eu estou mostrando o quê? O P. Então, o P é o quê? É o endereço. O endereço. Por que eu estou mostrando? Por que se eu mostrar o P aqui, ele não sai o valor, ele sai o endereço? Porque olha lá, ó, em P eu estou colocando exatamente isso, ó, o endereço de memória de num. Então isso aqui acho que é o mais fácil de você entender. Em P tem o quê? O endereço de num. Se eu mostrar o P, ele vai mostrar um endereço de memória. Está aqui, ó. Tá vendo? Ó? Olha só. 1372788. Então esse daqui é o endereço de memória do meu micro aqui, ó. Se você fizer no seu aí, pode dar um outro valor, tá? Mas vai dar um valor assim estranho aí, né? Um pouco estranho, que é o endereço de memória. Tá claro? E ali embaixo eu estou mostrando o quê? O valor apontado por P. Ó, valor da variável apontada. Valor da variável apontada. Então ele vai mostrar o 55 de novo, certo? Vai mostrar o 55 novamente ali. Beleza. Então concluímos aí o nosso primeiro exemplo. Faltam mais 2 ainda. Temos mais aí meia hora de aula, vai dar para mostrar tranquilo para vocês. Vamos abrir aí um tempinho para perguntas, tá? Um tempo curto aí. Eu já volto em sequência para trabalhar os próximos exemplos com vocês. Até mais.
Ok, pessoal, né? Fizemos até um intervalo longo aqui. Vamos lá. Uma dúvida aqui do pessoal de Porto Velho. Professor, não ficou claro o porquê da necessidade de se usar o int.ptr, né? Que é aquela função, aquele método lá que nós usamos. Bom, vamos lá. Fecha aqui no Note comigo de novo, por favor. É o seguinte, pessoal. Estou com o exemplo aberto aqui. Esse cara aqui é o seguinte. Ele tem a necessidade, por quê? Porque você não consegue, tá? Você não consegue. Ele não compila. Então, é uma limitação aqui, no caso, do C#. Você não consegue mostrar o valor de um ponteiro sem você usar, sem ser por esse método, tá? Então, esse método aqui, ele é utilizado para isso. Quando você vai mostrar o valor de um ponteiro, tá? Então, não tem como ser mais específico que isso. Quero mostrar o valor de um ponteiro. Então, você não vai conseguir mostrar se não for através desse método. int.ptr, tá? O parâmetro que ele pede aqui é exatamente um ponteiro. Beleza? Então vamos lá. Vamos partir para o exemplo 2, então, senão a gente não consegue fazer os outros dois aqui. Celso, por favor, mostra o slide lá para a gente. Acho que tem mais uns slides para passar, né? Esse segundo exemplo, nós vamos trabalhar o quê? Vamos trabalhar basicamente numa cópia de um ponteiro para o outro, tá? Então, olha lá, operadores para ponteiros, né? Igualando. Então, estamos falando de operadores ainda, né, que são o asterisco e o E comercial. Na parte, então, que você vai utilizar aqui para você igualar dois ponteiros. Então, como é que vai acontecer aqui? Eu estou declarando duas variáveis na mesma linha, porque são do mesmo tipo, né, inteiro, e os dois são ponteiros. Tem um asterisco na frente aqui, ó. Bacana. Na próxima linha, o que eu faço? Eu estou atribuindo ao primeiro ponteiro, ao P1, né, tudo aquilo que o P2 tem, ou seja, eles vão ficar iguais, eles estão ficando iguais, não? Certo? Então todo mundo entende essa linha aqui. Olha lá, repare que estamos fazendo com que o P1 aponte para o mesmo lugar que o P2. Então esse cara aqui, está apontando, né, para o mesmo lugar que P2 também vai apontar. Por quê? Porque eu estou igualando os dois aqui nessa linha. Bacana. Fazendo com que a variável apontada por P1 tenha o mesmo... Bom, beleza, né, pessoal? Já deu para entender aí, então, que você vai igualar... Esse exemplo, então, vai mostrar aí como é que você faz para igualar os ponteiros. Estou com um vetor na minha cabeça aqui. Vamos lá, então. Deixa eu pegar aqui o slide do ponteiro, do exemplo 2, né? E vamos criar um outro método, então. Private static unsafe, vamos lá. No final aqui do método, vamos criar outro. Eu criei como private? Não, public, né? Public static unsafe, unsafe void e aqui exemplo 2, tá? Então assim que eu vou declarar o meu método. Abre e fecha parênteses, porque, né, vai ficar vazio, não tem parâmetro. E aqui eu vou abrir e fechar a minha chave. Beleza? Se eu for lá em cima no método main, eu já consigo colocar aqui a chamada para o método exemplo 2, Já vou até fazer isso aqui, isso aqui está pronto. Tá? Não vai dar erro por quê? Porque eu já criei o método exemplo 2. Se eu colocar aqui o exemplo 3, olha lá, já vai dar erro. Porque não tem o exemplo 3 criado ainda. Então eu vou deixar como comentário aqui, tá? Mas isso aqui já está pronto também, a chamada para o método exemplo 3. Então quando formos para criar esse outro exemplo, já vai estar pronto a chamada lá, é só descomentar. Então aqui vamos lá, o que nós precisamos aqui? Seguindo o slide, então, estou criando uma variável num, estou criando aqui um ponteiro, o P lá, o asterisco na frente, né? P1, e um ponteiro P2. Cadê o P2 aqui? P2, ponto e vírgula. Vamos ver se ele vai dar erro aqui. Int num, P1, vírgula, P2. Deu erro aqui, por quê? Vamos ver. Identifier accepted. P1 e P2. Ué, não está igual ao outro ali? Asterisco P. Vamos tentar criar na outra linha aqui, que pode estar dando erro aqui, porque está em linhas separadas ou juntas, né? Vamos fazer assim, então. É isso mesmo, Ele é chato, tá vendo? Então você tem que ter cuidado aqui para você trabalhar com ele, até para criar variável, que ele é chato. Ele não deixou criar numa linha só, tive que colocar em duas aqui. Então corrija um slide lá, tá? O slide está numa linha só, então já não vai funcionar. Bom, não importa porque eu vou passar esse código aqui para vocês, então 100%. Aqui então, o que diz lá o exemplo 2? Eu vou gravar na variável num valor 55, na variável P1, que é um ponteiro, né? Eu estou atribuindo o endereço, vocês estão conseguindo enxergar legal aí, né? O endereço de quem? Endereço de num. Endereço de num.
ponto e vírgula. Então tem até um comentário no slide que fala assim, ó, pega o endereço de num. Tá claro isso aqui, né? Usou o E comercial, faz o quê? Vai gravar o endereço de num dentro de P1. Então não é o 55 que está gravando aqui em P1, é o endereço de memória aonde está o valor 55. Beleza? A próxima linha faz a igualdade, ó. P2 recebe P1. P2 recebe P1. Então o comentário está lá, ó. Eu vou ler aqui. P2 passa a apontar para o mesmo endereço apontado por P1. Vai ficar igual. E aqui vamos para as exibições. Vamos para as exibições. A primeira, console.writeLine. Abre e fecha, ponto e vírgula, já coloca tudo aqui para ficar mais fácil. Aqui tem o texto que está no slide lá, conteúdo. O que mais? Conteúdo de P1. De P1. Um pouquinho para a direita. Conteúdo de P1. Espacinho, tá? E aqui eu vou mostrar quem? O P1. Normal, tá? Olha lá, erro. Por quê? Porque eu tenho que usar o tal do new int ptr. Tem que usar essa função aqui, porque senão não tem jeito. Int ptr. Vamos ver se é esse cara aqui. Ou estou bom de cabeça. Isso, é esse cara aqui mesmo. Int ptr. Beleza. Então mostrou ali o ponteiro, tem que colocar, tem que utilizar essa função aí, né? Já está pronta, né? Já vem junto com a API do C#. Aí você não tem que escrever nada, né? Já está pronto, é só usar. Console.writeLine de novo. Na segunda linha aqui eu vou colocar o quê? O valor apontado por P1. Então vamos lá. Valor apontado por P1. Por P1. E aqui na frente eu vou colocar uma concatenação. Opa, saiu daqui. Isso. Uma concatenação e o endereço apontado por P1. Esse caso aqui, ó, quando você coloca o asterisco na frente, não precisa colocar aquele método ali. É só quando você está mostrando o valor, o conteúdo mesmo do ponteiro puro. Aí você precisa. E as outras duas linhas são iguais, né? Conteúdo de P2, é o P2, conteúdo, valor apontado por P2, P2. Tá, então eu vou copiar aqui, ó. Vamos copiar essas duas linhas porque são iguais, né? Ó, Ctrl C, vou colar aqui embaixo. E aqui, ó, peraí que eu já te mostro, tá? P2, P2, P2 e P2. Então, o que eu fiz? Fiz a mesma linha apontando para o P2. Ó, conteúdo de P2. Então, vai mostrar lá o que tem dentro de P2. E aqui embaixo, valor apontado por P2, que vai mostrar, então, tem ali o asterisco, né? Que é o que aponta para o P2. Tinha mais alguma coisa lá? Não, né? Era isso aí o nosso segundo exemplo. Então, vamos executar esse cara aí. Lá em cima, o que eu vou fazer? Eu vou comentar o exemplo 1 aqui também para não mostrar nada do exemplo 1, mostrar somente o exemplo 2, tá? Ctrl F5, vamos ver se está tudo certo aí, se ele está mostrando para nós o exemplo 2. Bacana, mostrou. Então vamos lá, fazer a mesma coisa que eu fiz no exemplo 1, né? Vou tentar colocar aqui em uma tela só, para tentar te mostrar aqui de uma forma, da melhor forma possível aqui, né? Que fique entendível para você também. Isso, esse aqui vai dar para mostrar melhor porque ficou maior. Só a Gabi que está atrapalhando ali, mas isso aí é normal, né? Sempre atrapalha, né? É isso aí, Gabi com a gente aqui sempre. Olha lá, o conteúdo de P1. Então vamos ver lá como é que está o P1, ó. Lá em cima lá. P1 é um ponteiro, P2 também é. O conteúdo de P1. Então aqui dentro de P1 eu estou colocando o quê? O endereço de num. Quando eu mostrar o P1 somente, ó, o P1, o que ele vai mostrar? O que está dentro dele, que é o endereço. Ó. Então aqui serve para essa primeira linha e para a terceira linha, que é o P2. Ó. E por que está mostrando igual aqui? Ó? Por que está mostrando igual? Por causa dessa linha aqui, ó, que P2 é igual a P1. Onde nós estamos falando que o P2, né, que é a variável que você está trocando aqui, é a P2, certo? Passa a apontar para o mesmo endereço apontado por P1. Por isso que aqui na execução ele vai mostrar o mesmo endereço e o mesmo valor. Tá? O próximo lá mostra o quê? O que está apontando. Aí é o valor. Tá? 55, 55. Bacana, pessoal? Acho que esse exemplo aqui acho que foi bacana, foi o mais claro. Mas o que eu quero trabalhar mesmo, que tem uma aplicação legal aqui, é o terceiro exemplo, onde a gente vai mexer um pouquinho com aquele processo de incrementação. E eu vou te mostrar aqui que é possível você incrementar
antes da variável. Então, quando você está fazendo um laço lá, deixa eu já ir fechando aqui enquanto a gente vai conversando. Enquanto você está fazendo qualquer laço, né, é muito comum você usar o incremento e o decremento de variável, justamente falando-se da variável de controle do laço, né? Então, todo laço tem uma condição de entrada e saída, ou seja, enquanto a variável de controle ali for verdadeiro, certo? Você vai então fazer com que o seu código fique executando as linhas que estão dentro do laço. Quando aquela condição passar a ser falsa, ele vai sair fora e não vai mais executar as linhas que estão dentro do escopo ali do laço, né? Seja qual for aí o comando que você estiver usando, que são 3, né? Que nós temos lá o for, o while e o do while. Beleza? Então, para isso aí que você vai utilizar. E dentro desse laço, se for uma variável numérica que você está controlando o laço, é muito comum você ver lá uma linha de código escrita assim, com o nome da variável de controle seguido do mais, que é o incremento de 1 em 1. Então você tem lá, por exemplo, eu quero definir a variável de controle com o nome de cont, de contador, né? Ele está contando então o número de vezes que ele está executando o mesmo processo, a mesma rotina de código. Então é muito comum você encontrar essa linha lá, cont mais. Então ele vai incrementar de 1 em 1 até que essa variável dentro do seu laço passa a ser falso. Então o valor de retorno lógico não vai mais ser verdadeiro, vai ser falso. E aí ele vai desviar então o seu código, né, para a próxima linha depois desse comando de laço. Então é muito comum você utilizar isso. O que não é comum é você utilizar o incrementador antes ou o decrementador antes da variável. E eu vou te mostrar qual que é a aplicação prática disso, tá? Então acompanha comigo aqui o terceiro exemplo, nosso terceiro e último exemplo. Então olha só o que eu vou fazer, ó. Lá no main de novo, vou comentar o 2 e vou descomentar o 3. Deixa eu ver se o Visual Studio faz uma graça comigo aqui, ó. Eu não tenho, isso aqui eu quero ver se ele faz agora, tá? Não testei. Então, vamos lá. Eu tenho aqui a chamada para o método exemplo 3, mas eu não tenho esse método criado. Então, vamos ver se ele vai ajudar eu criar esse método. Olha só, vamos ver aqui se eu tenho opção. Ó. Olha só, gerar o método para o exemplo 3 em ponteiros program, tá? Então, eu vou ver o que ele vai fazer aqui. Eu vou clicar aqui. Beleza. Olha o que ele fez aqui, ó. Private static void exemplo. Ele só não colocou um safe, né? E ele criou aqui uma linha padrão, né? Porque ele vai criar para você um método implementado. Então ele tem que colocar uma linha de código aqui dentro. Essa linha aqui eu posso apagar ela. Eu vou tirar o método daqui que ele me criou só para ficar organizado, né? Ficar então primeiro o 1, depois o 2, depois o 3. Então eu vou colar ele lá embaixo. Então eu dei um Ctrl X ali, recortei, tá? E vou colar lá depois do 2. Ó. E para funcionar aqui direitinho, é só colocar um safe aqui na frente. Um safe. Aí que bacana. Então é o Visual Studio ajudando você, né? Você viu só, né? Não foi eu que fiz isso, ele que criou para mim. Tá? Muito bacana isso aí. Então vamos lá, implementando o terceiro exemplo. Deixa eu me localizar aqui nos slides, onde está aqui o terceiro exemplo. Beleza. O terceiro exemplo vai tratar então do incremento. Ok. Beleza. Joga para mim um slide lá para mim, por favor. O slide, não, depois desse exemplo 2 aí tem um slide. Isso, garoto. Olha lá, incremento e decremento. É aquilo que eu estava falando para vocês agora. Tá? Apontar para o próximo valor do mesmo tipo para o qual o ponteiro aponta. Tá? Apontar para o próximo valor do mesmo tipo para o qual o ponteiro aponta. Então é o seguinte, do lado direito ali você tem ali a tabela de endereço de mais do que um byte, de vários bytes ali de uma variável. Por exemplo, o A. O A ali, ó, você tem ali então, como ele é do tipo long, né? Então tem 4 bytes aqui para ele. Então o que ele vai fazer? Ó? Ele vai apontar para o próximo endereço do mesmo tipo. Então ele vai pegar esse cara aqui, depois ele vai para o próximo, que seria esse aqui, esse cara aqui e assim por diante. Quem que faz isso daí? É esse caracterzinho aqui, ó, o mais, que é o exemplo que eu dei para você agora, para você controlar em um laço, tá? Então é esse mais aí. Vai para o próximo slide, Celso, por favor. Isso. E aí a gente vai usar, a gente vai ver também que é possível utilizar esse artifício, né? Podemos chamar assim de incremento e decremento, antes da variável. Então aqui eu tenho a variável APTR, mais. Eu vou ver que nós conseguimos colocar esse cara dessa forma aqui, ó, mais, né? Opa, vou tentar de novo aqui. Mais,
E aí sim colocar o nome da variável, que é o APTR. Tá? Então, qual que é a diferença na parte de aplicação, né? No que ele vai mostrar, se eu colocar o incremento antes ou depois. Então, pode fechar aqui no Note de novo, por favor. E a gente vai construir o último exemplo. Vamos lá. Está criado aqui o método. Vamos começar a codificar ele. Então, aqui nós temos a variável num, criada. Uma variável ponteiro, que é o P. Então, por que P? Bom, poderia ser qualquer letra, tá? Eu coloquei P aqui porque é P de ponteiro, né? Mas você pode colocar qualquer letra, tá bom? Fica à vontade para você mudar esse exemplo depois. Trabalhando com o mesmo valor, para ficar justamente mais fácil de você enxergar aí as mudanças, então estou colocando sempre o 55, né? Para não ficar confuso isso daí. Beleza. Em P agora eu vou colocar o endereço de num. Também já vimos essa linha ali para trás. Bacana. E vamos para as exibições. Console.writeLine é o primeiro, né? Ponto e vírgula lá no final, bonitinho, paraná. Deixa eu ver se a HB está atrapalhando. Não. Ok. E aqui, então, vamos lá. Vamos colocar o texto que está lá. Conteúdo de P. Conteúdo de P. Dois pontinhos. Espaço, espaço. Vamos colocar aqui o nosso P, que você já sabe, ó, que não vai funcionar. Se eu colocar o P aqui, né? Tem que fazer o quê? Colocar o meu método lá. Então, new int, né? Int ptr. Isso. Abre parênteses aqui e fecha no final, depois do P. Ok, primeira linha, escrita com sucesso. A segunda linha. Então, até aqui é igual. Vou fazer um copy e cole aqui. Ctrl C, Ctrl V. Isso. Já vou fechar aqui, fechar o parênteses, ponto e vírgula. Tá? Para ir otimizando o nosso tempo aqui. O segundo lá, o que ele vai trazer para nós? Ele vai mostrar o valor apontado por P. Né? O valor apontado por P. Vamos colocar então aqui na mesma linha? Então aqui em cima eu vou fazer mais uns pontinhos para ele ficar... Isso, agora ficou perfeito, né? Agora ficou bonito. Valor apontado por P, então na segunda linha aqui para exibição. E eu vou concatenar com o valor que está apontando por P. Aqui não precisa colocar ali o nosso método intPTR. E a última, não, tem mais duas ainda. Tem mais uma aqui, vamos ver o Ctrl V. Oh, funcionou. Então aqui eu vou colocar, acompanhando o slide lá, tá bom, pessoal? Conteúdo, opa. Oh, caramba. Ué, o que está acontecendo aqui? Pera aí. Aí, conteúdo, DP incrementado. Conteúdo DP incrementado. Ó, não ficou retinho ali. Então vamos arrumar aqui de novo. Professor maluco, né? Mas parece que não faz diferença, mas faz. Isso aqui, tá, pessoal? Indentação também de código. Isso aí faz diferença sim. Então aqui é o conteúdo de P incrementado. E eu vou colocar aqui então a concatenação, tá? Do P. Só que eu vou colocar assim, ó. O mais P. E eu vou ter que colocar um parênteses, senão ele não vai fazer, tá? Opa, não é o igual, é o mais P. Vamos ver se vai funcionar. Tá faltando parênteses aqui ou não? Deixa eu ver. Mais P. Mais P. Eu acho que tá faltando o int ptr aqui. Deixa eu ver onde que eu tenho que colocar esse cara aqui agora. Espera só um pouquinho. New int ptr. Abre e fecha. E esse cara aqui, eu acho que não precisa dele. Isso. E o mais aqui dentro. Mais P. Vamos ver? Eu acho que vai funcionar. Vamos ver. E mais uma outra linha. Então vou escrever essa aqui mesmo. Console.writeLine, beleza. Show de bola. E aqui nós vamos mostrar o valor apontado. Valor apontado por P. Incrementado. Incrementado. E aqui eu vou colocar então o mais P.
endereço apontado por P. Beleza. Ponto e vírgula. Então, vamos aqui analisar o que está sendo... Opa! Tá, deixa assim mesmo, senão vai mexer mais aqui. Vixi. Se apagar esse negócio aqui, a gente não consegue fazer. Bom, a primeira linha ali, eu vou mostrar o conteúdo de P. Tranquilo. A segunda linha, o valor apontado por P. A terceira linha, o conteúdo de P incrementado. Tá? Então, você está vendo aqui que tem o mais P. E a outra linha, o valor apontado por P incrementado. Incrementado. Ok. Vamos ver aqui na aplicação, na execução, o que ele vai mostrar para a gente. Exemplo 3, ó. Tá? 24 e 28. Qual que é o tipo de que nós estamos usando de dado lá? Vamos ver ali. O tipo do nosso ponteiro é int. Tá? Então, o int, ele é 4 bytes. Então, olha só, uma conta rápida aí para você fazer comigo. Deixa eu ver aqui, ó. Quanto que é 24 com mais 4? Tá vendo ali, ó? 24 com mais 4 é 28. Tá vendo? Então, ele está usando aqui 4 bytes do endereço de memória. Por isso que o próximo aqui, ó, ele está mostrando 28 e não 24. Mas por que ele está fazendo isso? Justamente pelo nosso incrementador. Então, vamos focar bem nesse cara aqui, ó. Tá? Esses minutinhos que nos restam aí. O incrementador. Ele está antes de mostrar a variável. Então, o que você vê, pessoal, tá? O que mais você vê não é desse jeito. Tá? É o incremento e decremento depois da variável. Dessa forma aqui, ó. Então, qual que é a diferença de você colocar antes e depois? É simples, ó. Se você colocar antes, ele vai incrementar a variável para 28, que é o nosso exemplo ali, e depois mostrar ela. Se você incrementar depois, olha só, ele vai mostrar o valor igual. Vamos ver se ele vai fazer isso aí mesmo? Ah lá, ó. 96 e 96. Tá vendo que o endereço de memória mudou, né? Mas ó, ele está mantendo o valor igual, 96 e 96. Por quê? Porque ele está incrementando sim, só que ele está mostrando primeiro. Por isso que está saindo igual, ó. Tá vendo? Porque o incremento, olha só, o sinal de incremento, vamos lá de novo. O sinal de incremento está depois. Então, novamente, o teste aqui, ó. Se eu colocar antes, certo? Ele vai mostrar primeiro, né? E depois incrementar. Vamos ver aqui de novo. Ctrl F5. Ó. Olha lá. E aí é possível você fazer aquela continha lá do mais 4 bytes, porque é inteiro, tá vendo? Então aqui 0 e aqui vai sempre para o 4. Então sempre vai dar uma diferença de 4 bytes aqui, ó. Beleza? Então, pessoal, isso aqui foi bacana para a gente ver que esse incremento e decremento também funciona antes da variável, que é o que você está vendo ali, ó. Legal? Pessoal, bacana, tá? Gostei dessa aula de hoje aí, acho que a gente conseguiu ver alguns exemplos na prática. Depois você só altera aqui, ó, o método main, porque ele ficou assim, desse jeito. Então é legal se você conseguir criar um menuzinho para mostrar para o usuário qual que é a opção que ele quer, entendeu? E aí você escolher, né, o método aqui, ó. Então, o legal é deixar todos os 3 descomentados, mas ele executar um só, de acordo com o quê? Com a opção escolhida pelo usuário. Isso aí é simples você fazer, você cria lá uma variável int, tá? Você vai ler uma opção digitada pelo seu usuário. Você pode colocar lá um menu, exemplo 1, exemplo 2, exemplo 3. Se o cara digitar 1, você vai ver o exemplo 1. Se o cara digitar 2, o exemplo 2, o 3, o número 3, tá? Faz com if ou então com o switch case, tá? Quem quiser depois no chat atividade que vai começar daqui a pouco, eu oriento lá para que a gente conclua esse trabalho aqui, beleza? E no final então da aula de hoje aí eu vou postar já esse fonte aqui no fórum para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula aí, uma boa noite. Venham preparados, tá? Para a próxima aula semana que vem, que vai ser muito bacana também. Um grande abraço e até lá.